Fala aí, meu povo das certificações financeiras! Hoje eu vou mostrar para vocês os novos títulos públicos federais que estão caindo nas provas da ANBIMA, o Renda Mais, o Educa Mais. Porém, como eu não gosto de fazer coisas meia boca, eu vou te dar uma aula completa sobre títulos públicos federais. A gente vai ver sobre todos eles, sobre a rentabilidade, sobre os riscos, para que a hora que você chegar na prova você não fique com 69%. Então dá aquele like maroto, senão sabe que vai dar probleminha lá na frente, tá? Então eu batizei basicamente esta aula aqui de títulos públicos negociados no mercado interno, porque existem títulos públicos federais do governo do Brasil que são negociados lá fora, mas aí não é assunto para todas as certifications, né? Só que o que é assunto para todas as certifications, que todo mundo precisa saber, é que um título público federal, ele pode ter três formas de remuneração. Ele pode ser de uma remuneração pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. A pré-fixada é, de certa forma, mais simples do investidor leigo entender ele de forma superficial, vamos dizer assim, né? O que é um título pré-fixado? Nós vamos ter aqui, por exemplo, uma LTN, né? Então lembra que o Tzinho vem antes, ele é pré-fixado. Nós temos a LTN, nós temos também a NTNF. São os dois títulos pré-fixados, ó. O Tzinho aqui, ó, vem antes. Se ele vem antes, ele é pré-fixado. Quando a gente fala sobre um título desse, a gente vai saber a remuneração que a gente vai ter no dia do vencimento, porque até o vencimento, o preço, a remuneração desse título aqui pode variar. Então, eu sei que lá no vencimento ele vai render exatamente o valor que eu contratei. Então, é comum a gente dizer, por exemplo, que a gente vai contratar uma LTN que vai render 10% ao ano. Então, eu sei que se eu mantiver esse título aqui, até o vencimento vai receber exatamente 10%. Ok? Esses caras aqui são chamados de pré-fixados, ok? O pós-fixado, ele é a nossa LFT, ó, o Tzinho vem depois. Se o Tzinho vem depois, ele é pós-fixado. Esse cara aqui, se a gente for aprofundar, ele é muito fácil de entender, porque ele vai render basicamente a taxa Selic. Então ele vai render um pós-fixado. Por que é pós-fixado? Porque ontem a taxa Selic estava em 11,75% ao ano. Aí teve um comunicado do Copom que a taxa Selic baixou 0,5%, ela foi a 11,25% ao ano. Isso significa que se eu tivesse um título pós-fixado, até ontem ele renderia 11,75%. A partir de hoje ele começa a render 11,25% ao ano, tá? Então, esse título aqui, ele pode ter um risco de mercado, porque pode ter um prejuízo no caminho. Esse cara aqui normalmente vai render sempre o pós-fixado. Então, normalmente, né, ele não terá uma rentabilidade negativa no decorrer da validade do título. Aí, nós temos os híbridos, que a gente vai montar um pouco de rentabilidade, com uma parte aqui pré-fixada e uma parte pós-fixada. A parte pré, então a gente sabe que é uma taxa de juros, eu posso colocar aqui, por exemplo, 5%, e a taxa pós-fixada nós teremos aqui o IPCA, que é o nosso indicador de inflação. Então, ele vai render uma taxa de juros pré-contratada mais inflação. Então, ele tem uma parte pré, uma parte pós, então a gente costuma dizer que esse aqui é um título híbrido. Falando um pouco mais sobre cada um desses títulos, a LFT já é assunto da nossa prova, né? Então, lembra que o Tzinho vem depois, então ela é pós-fixado. Ele vai ter como indicador a taxa Selic Over, né? Então, a taxa Selic Over vem do overnight, né? Antigamente, o quanto que rendia de um dia para o outro. E a taxa Selic Over vai ser 99,9% dos casos menos 0,10%, ao menos que a Selic Meta. Então, se a gente tem que a nossa taxa Selic Meta, que foi divulgada ontem pelo Banco Central, é de 11,25% ao ano, a nossa taxa Selic Over será de 11,15% ao ano, tá? E essa taxa Selic Over também é igual ao DI, ou Depósito Interfinanceiro. Então, quando a gente fala do rende, sei lá, quantos por cento do CDI, é igual à taxa Selic Over, que é igual a 0,10% menos que a taxa Selic Meta, beleza? Esse título aqui, o pós-fixado, foi lançado oficialmente no dia 1º de julho de 2000, faz tempo. Ele valia R$ 1.000 em 1º de
julho de 2000, ele foi tendo o seu valor corrigido pela taxa Selic Over desde então, tá? Então, hoje, esses R$1.000 tornaram mais ou menos aqui R$12.000, ok? E ele é super indicado para objetivos de curto prazo, ele tem menor volatilidade, então ele raramente vai aparentar uma rentabilidade negativa. O principal risco dele é o de crédito, que é um risco baixo, porque se o governo federal quebrar e não pagar ninguém, adivinha? Viramos a Venezuela, viramos a Argentina, e aí não adianta mais nada você ter aplicações no Brasil, em bancos, né? E aí só o que vai te salvar são aplicações no exterior, beleza? E aí, o nome popular dele é o Tesouro Selic. A gente tem também os nossos queridos amados os pré-fixados, que eles têm o Tzinho antes, então ele é pré-fixado, que a gente vai ter basicamente uma variação que esse cara aqui é sem cupom, ou seja, ele não paga juros intermediários, esse aqui é com cupom, ou seja, ele paga aqui os chamados juros semestrais. Então, essa aqui é a grande diferença desses nossos carinhas aqui, né? Então, como você já viu, os dois serão pré-fixados, só que um tem pagamento de juros e o outro não, tá? Esse cara aqui é o contrário. O vencimento dele é sempre de R$1.000, tá? Então, é como se a gente traçasse aqui um gráfico bem bonitão, onde eu sei aqui que o valor final vai ser sempre aqui, ó, na data do vencimento, ele vai ser sempre de R$1.000. Então, a gente vai ter o tempo aqui. Então, a grande pergunta é quanto que esse título aqui vale hoje? Para mim saber quanto esse título vale hoje, eu vou ter que saber aqui o prazo que é o N, e a taxa de juros. Então, se a taxa de juros oferecida nesse momento é de 9,5%, eu vou colocar lá na HP Financeira, 9,5% de taxa de juros. O hoje, né? Qual que é a diferença de tempo? Quantos dias tem de hoje até o vencimento? E o valor flutua sempre R$1.000. Eu vou fazer um desconto para descobrir qual que é o valor de hoje. Só que aqui é um assunto de outra aula, mas se a taxa de juros subir ou se a taxa de juros cair, a gente pode ter um lucro absurdo nesse título, ou a gente pode também ter um prejuízo absurdo nesse título aqui, tá? Então, por isso que eles têm maior risco de crédito. Por isso, eles são indicados para objetivos de médio prazo, onde você pode fazer uma estratégia de market timing ou você pode levar esse título até o vencimento, tá? Apresentam marcação ao mercado, portanto, tem um grande risco de volatilidade e o nome popular desse cara aqui é Tesouro Pré-fixado. E o nosso amiguinho de baixo é exatamente igual, só que ele tem, ó, cupom de juros. Esse cupom de juros é de 10% ao ano. Só que, como a gente fala de juros semestrais, como a gente fala de juros compostos, a taxa equivalente é de 4,88 ao semestre. Então, se o valor final desse cara aqui é sempre R$1.000, significa que esse cupom semestral, a cada 6 meses, eu vou receber exatamente R$ 48,80 como título de juros antecipados. Mesma coisa, valor final sempre R$1.000, médio e longo prazo, apresenta uma marcação ao mercado, porque se a taxa de juros flutuar, o preço dele vai flutuar, só que ele tem um risco um pouco menor do que a LTN. Por quê? Como eu vou estar recebendo aos pouquinhos esses cupons de juros aqui, a duration, como a gente chama, né? Se for assunto da tua prova, com certeza tem um canal no vídeo aqui, um vídeo no canal aqui da Top Invest que explica sobre isso. O risco, a duration dele será menor, né? O nome popular dele é Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, beleza? E o que faltou para a gente? Faltaram os títulos híbridos, né? Os títulos híbridos são uma parte pré-fixada mais uma parte pós-fixada. Essa parte pré-fixada é uma taxa de juros contratada, então, por exemplo, 5%, e a pós vai ser sempre aqui o IPCA, que é a parte que vai nos proteger da inflation, né? O título é pré-fixado com correção do valor original pela inflação. Então, uma parte é pré, parte aqui é pós. O valor inicial dele é de R$1.000 no dia 15 de julho. Percebe que lá no Tesouro Selic era no dia 1º de julho. Aqui é no dia 15. Por quê? Porque no dia 15 é quando aparece o valor do IPCA. Então, todo dia 15, o valor do IPCA é aplicado ao valor original. Então, tem um cálculo aqui. É um pouco mais complexo esse cálculo aqui, mas o importante nessa aula aqui é você entender o racional disso aqui, né? E ele é indicado para objetivos de médio e longo prazo. Por quê? Ele vai te proteger da inflação. Nada te adianta você ter um título que rende 10% ao ano
Se a inflação for de 15, você vai acabar tendo uma rentabilidade real negativa. Esse título aqui, como tem uma parte que é o IPCA, ele vai te proteger disso, né? Apresenta marcação ao mercado, então ele costuma ter um risco maior ainda do que a LTN e tem um vencimento muito longo. Então, uma variação na taxa de juros vai ter uma volatilidade bem grande aqui nesse título. E o nome popular dele é o IPCA+. E assim como tem o par da LTN, a gente tem a NTNF, que é o com cupom e o sem cupom, esse aqui é o principal, ou seja, a gente vai receber toda a rentabilidade lá no vencimento, no principal. A gente tem o seu amiguinho aqui, que é NTNB, né? Quando a gente tem NTNB, significa que ele é com juros semestrais. Com esses juros semestrais aqui, é a mesma coisa, né? Só que o cupom dele é de 6% ao ano, equivalente a 2,96% ao semestre. Então a gente vai receber R$ 29,60 a cada semestre. Valor inicial lá em R$ 1.000 em 15 de julho, corrigido pelo IPCA. Vai apresentar marcação ao mercado, risco de volatilidade, mas tem uma menor duration do que o outro, então tem risco um pouquinho menor. O nome popular desse cara aqui é Tesouro IPCA com juros semestrais. Até aqui é uma baita aula, obrigada de nada, né? Brincadeira à parte, mas não temos nenhuma novidade. As novidades entram agora, porque temos dois novos títulos híbridos, que são o Renda Mais e o Educa Mais, tá? O Renda Mais. Por que é Renda Mais? Ele quer te trazer mais renda na aposentadoria. E se a gente está pensando na aposentadoria, que é a longo prazo, a gente precisa se proteger da inflação. Então, eles são títulos híbridos, tem uma rentabilidade pré-fixada, mais a correção da inflação. Então, a base, né, a formação desse título continua sendo a mesma. Ó, é pré-fixado, com correção do valor principal, valor inicial de R$ 1.000, desde 15 de julho de 2000. Ele é indicado, olha só que importante, deixei em negrito, para complementar a aposentadoria. O funcionamento vai ser diferente no pagamento. Ele apresenta a marcação ao mercado, uma volatilidade, né? Ok, tudo aqui é praticamente igual. Só que esse complementar a aposentadoria, a forma do fluxo de caixa desse cara aqui é diferente, tá? Quando a gente fala de um título sem cupom, como é que é o fluxo de caixa dele? A gente faz uma aplicação hoje aqui e lá no vencimento nós teremos aqui o resgate integral desse título. Quando a gente fala de um título com cupom, é parecido. A gente faz uma aplicação aqui e a cada 6 meses ó, a gente vai receber aqui ó, um pequeno resgate, e lá no final a gente tem um resgate maior aqui. Esse aqui é o fluxo de caixa. O que muda no Renda Mais e no Educa Mais? O fluxo de caixa dele, né? Então, os títulos, vamos chamar de títulos novos, o fluxo de caixa dele você vai ter uma aplicação, você vai passar todo um período sem receber nada, e aí, como ele visa complementar a aposentadoria, ou no Educa Mais ele visa complementar o pagamento de uma faculdade, você vai receber um fluxo de caixa mais intensivo para com essas despesas. Então, aqui você vai começar a receber todos os meses. Essa é a diferença. Os outros títulos, cupom semestral. Esse aqui, rendimento mensal, tá? Então, um exemplo aqui. Renda Mais 2040. Significa que você vai aplicar nesse título hoje aqui, vai esquecer ele até 2040, e lá em 2040, no dia 15 de janeiro de 2040, você vai receber o primeiro pagamento, né? Então, basicamente, são 20 anos de pagamentos que você vai receber em qualquer título do Renda Mais, tá? A gente vai ter outros vencimentos. A gente tem 2040, 2045, 2050, 2055, 2060. Cara, tem uma lista gigante de vencimentos, tá? Só que todos eles, quando a gente fala que é 2040, eu vou começar a receber em 2040. Se eu estiver falando do 2050, eu vou começar a receber em 2050. Sempre que eu vou começar a receber aqui, ó, 240 meses, ou seja, eu vou ficar recebendo o dinheiro que eu apliquei por 20 anos. E olha que importante, o 2040 é quando começa o pagamento. O final dele, ou seja, o vencimento do título, vai ser em 15 de dezembro de 2059, ou seja, exatos 20 anos depois que eu recebi 240 vezes aquele dinheiro
que eu apliquei, tá? E todos esses títulos novos, o Renda Mais e o Educa Mais, vão ter aqui embaixo, olha que importante, ó, carência de resgate de 60 dias para compra. Se eu apliquei hoje, eu só vou poder resgatar. Mudei de ideia, não quero mais me aposentar. Vou trabalhar até morrer. Depois de 60 dias você pode resgatar. E o nosso querido amigo Educa Mais é muito parecido. Qual que é a diferença? É que o prazo de recebimento é de... Escrever em branco não vai dar, né? De 5 anos ou 60 meses, né? Então, de novo, pré-fixado, corrigido pela inflação, valor inicial R$1.000 em 15 de julho, indicado para custear estudos de ensino superior, marcação a mercado, risco de volatilidade, vencimento longo, né? Mesma coisa, ó, Educa Mais 2040. Eu acredito que meu filho vai começar a faculdade em 2040. Então, eu vou receber os juros, vou receber a correção do IPCA. Em 2040, no dia 15 de janeiro de 2040, eu vou começar a receber esse dinheiro aqui para pagar a faculdade do meu filho. Só que a faculdade dura em média, ó, 5 anos. E quando a gente se aposenta, a gente vai receber 20 anos. Então, mesma coisa, ó, o vencimento do título é o último pagamento. Então, comecei a receber em 2040, durante 4 anos. 15 de dezembro de 2044 é o vencimento. E também teremos aqui um resgate de 60 dias. Então, galera, esse aqui é um dos conteúdos novos que está caindo nas provas da Ambima em 2024. Então fica ligado, porque a prova está sim cobrando esses 2 títulos, tá? E como eu sou muito querido com vocês, aqui fica o convite para você testar a nossa plataforma 7 dias de graça. Vou deixar o link no comentário aqui, vai lá, faz o teste. Se você gostar da minha aula, você fica, senão você vai embora, mas vai embora com mais conhecimento. Beleza, galera? Então tem um outro vídeo aqui que eu falo, né, eu faço uma revisão completa sobre instrumentos de renda fixa. Deve estar aparecendo aqui em algum lugar, uma aula, revisão com mais de 1 hora. Aproveita e tem muito conhecimento foda pra você. Um beijo, até a próxima e tchau!